Caras alunas, caros alunos, dando continuidade ao nosso estudo sobre Agostinho de Hipona, Hiporrégios, Aurélios, Augustinos, Hiponenses, nós vamos continuar dentro daquela perspectiva da vida e da existência e da vida em Agostinho, sua própria psicologia. Vamos falar hoje, ou começar a falar nesta aula, das influências, as influências que Agostinho sofreu para o seu pensamento. Sem dúvida alguma, ouvimos, a influência do pai e da mãe foram extremamente importantes. Patrício tinha o envio, naturalmente, de querer fazer deste filho um grande homem, um grande personagem no Império Romano. Esta era o que seria para ele, o que passava pela cabeça de Patrício. Seria impossível pensar, mas no mínimo, um magíster, como ele queria ser, um mestre, mas talvez um político, um cônsul, um senador romano ou outra coisa muito grande dentro, naturalmente, do império. E sua mãe o queria fazer cristão. Esta era a única preocupação de Mônica. Mônica e Patrício. Para o cristianismo, ou a conversão cristã, eu diria Ambrósio, bispo de Milão, foi o mais importante. Agostinho deixa Cartago, onde ele vai viver naturalmente a sua juventude, vamos dizer, garotão de Cartago, era assim, não é? E depois daqueles momentos de juventude, ele atravessa naturalmente o mar e cai na Península Itálica, e Milão vai ser, digamos, a sua cidade, onde ele vai conviver com muita gente, muitos amigos. E a influência dos amigos pagãos e cristãos vão ser extremamente importantes. Mas entre essas influências todas, Ambrósio foi a maior delas. Ambrósio era o bispo de Milão, grande bispo de Milão, o maior retor, o maior pregador da época, e Agostinho, na Basílica, hoje dedicada a Santo Ambrósio, em Milão, ele naturalmente estava ali, se colocava ali para ouvir a retórica de Ambrósio. E com a retórica veio também o conteúdo. Com a retórica veio também a influência de uma passagem do maniqueísmo, da vida maniqueia ao cristianismo e naturalmente a sua conversão. O maniqueísmo era que existia, digamos, de mais nobre, de mais importante, de mais culto, a gnose de Maniqueu nesta época, e eis que Agostinho a abandona para entrar no cristianismo, e depois vai fazer a apologia do cristianismo contra o maniqueísmo, contra a gnose maniqueia, escrevendo contra Maniqueus. Do ponto de vista da filosofia, ou da sua leitura, eu diria, o filósofo que mais o influenciou foi o neoplatônico Plotino. Plotino era um monge egípcio que vivia em Roma, extremamente importante. E a leitura de Plotino escreveu as Enéides. Plotino evolui Platão do ponto de vista da antropologia. Platão é o primeiro a falar na alma, na interioridade, num a priori interior que, por sua vez, existe, independentemente da matéria. O homem é uma alma, ou é a alma que possui um corpo. Plotino evolui isto, faz uma evolução nisso. Plotino diz que a alma, a psique, a alma é esta interioridade, mas esta interioridade movediça no homem. Ela pode estar ou no corpo ou no espírito. Entra então com a tricotomia, entra então com uma antropologia tricotômica e mostra que o homem é interiormente móvel. E esta mobilidade que Plotino traça na Enéide Quarta
É aí que ele enfrenta, digamos assim, esta preocupação interior movediça do homem, não é? Que é existente no homem, que Agostinho vai dela se apropriar. Vai chamar isto de liberdade e vai ser, por isso mesmo, não é? Do ponto de vista teológico, ser chamado de doutor da graça. Vai se apegar a isso, vou estudar isso, ver que o homem, o ser humano, é incompleto. Aí, Agostinho vai dizer, é um já é substancial, mas incompleto. E aí vai mostrar essa vontade existente no homem com todas as suas vicissitudes, com todas as suas quebras. E vai incorporar as vicissitudes da vontade, a quebra da vontade, os problemas da vontade dentro da estrutura do próprio homem, da sua própria interioridade. Então, esta influência de Plotino da liberdade, do homem livre indo para o infinito, ok? É a alma entre o soma e o nous, né? Entre o corpo e o espírito, o nous espiritual, que é extremamente importante e que seria o lugar, digamos, para o qual a alma deveria ir. Isto é extremamente importante. É claro que Agostinho vai dar uma interpretação diferente e vai fazer evoluir também, não é? A antropologia de Plotino, mostrando que o homem é uma antropologia para Deus. Mas isso vamos ver depois, não é? Mas é essa alma em movimento que Agostinho apreende e retoma, digamos assim, de Plotino. Por isso Plotino vai ser o grande influenciador de Agostinho. É claro que Plotino o faz isso através de Platão, e Platão também é extremamente importante. E é claro que a filosofia platônica e medioplatônica, vista como exercício espiritual, vai ser a influência que Platão e Plotino e outros, né, Próclo, Porfírio, enfim, os neoplatônicos, vão deixar para Agostinho, e Agostinho vai fazer da sua filosofia isto, um exercício espiritual. Mas vejam, a cultura clássica romana também é extremamente importante como influência em Agostinho. E aqui, por exemplo, me refiro a três grandes escritores, três grandes, eu diria, figuras da literatura clássica, eu diria, latina. E aqui falo em Virgílio, aqui falo em Sêneca e aqui falo em Cícero. Esta cultura clássica, que vai ser a cultura do paganismo romano, vai ser extremamente importante para que Agostinho possa, naturalmente, depois de cristão, integrá-la nos seus escritos. Assim, nós vemos tudo isto, né? Essa influência toda, naturalmente, voltada para a existência e a interioridade humanas, não é? Agostinho vai partir então agora da existência e da interioridade para naturalmente refletir. Este homem incompleto, esta vontade com fissuras, esse já e ainda não, é como se fosse uma águia voando. E é assim que Agostinho vê o homem, através das suas influências e através deste seu a priori, não é? No sentido bom da palavra, né? A priorístico assim, né? Quer dizer, é a partir daí que ele vai naturalmente proceder. Nós vamos aqui no nosso estudo e no nosso curso detectar três obras de Agostinho, e nós vamos, nessas três obras, vamos escolher duas, e dentro das duas, alguns livros, dois livros, um livro em cada uma, dois livros noutra, para estudarmos. É assim que nós vamos proceder. Nós temos que afunilar e delimitar para... e aqui agora eu vou dizer quais são. A primeira obra que nós vamos estudar é a obra As Confissões. As Confissões de Agostinho. E aqui nós vamos fazer uma escolha. Nós vamos ler e estudar o livro 10º das Confissões.
Por que o livro 10º das Confissões? As Confissões são escritas em 13 livros, são 13 livros. Agostinho escreve o livro 10º, depois dos 9, há um intervalo de tempo, e há quem diga também que foi bem depois, mas de qualquer forma, há um intervalo, onde ele retoma no livro 10º toda a problemática das confissões. De modo que começar pelo livro 10º é espécie de fazer um resumo, fazer uma resenha bem feita de toda a problemática filosófica e teológica agostiniana. E é isso que nós vamos fazer. Estudar Agostinho através de uma leitura do livro 10º. É claro que é uma leitura explicada, não vou ler aqui, mas é uma leitura, entrar na cabeça de Agostinho, entrar na pena de Agostinho para ver como Agostinho refletia. Isso é importante para nós, mais do que estudar temas em Agostinho, mais do que falar sobre temas em Agostinho. Ir na estrutura do próprio pensamento agostiniano a partir do livro 10º das Confissões. Então vamos estudar o livro 10º e depois vamos à Cidade de Deus, vamos pegar dois livros, 14 e 19, e esses dois livros que são, digamos assim, a alma da Cidade de Deus, e aqui são 22 livros, nós vamos para o livro 14 e 19, onde nós vamos também ver, digamos, o núcleo da primeira filosofia da história, da primeira teologia da história. Não é história, mas é o modo como Agostinho via a queda do Império Romano e o modo como, através de sua visão da queda do Império Romano, se reconstrói, pode se reconstruir, digamos assim, uma vida. É uma ética, é uma leitura, eu diria, teológica e filosófica da história vista a partir da queda do Império Romano. Caiu, crolou, acabou, e agora? O que nós vamos fazer? Então, há possibilidades? Há possibilidades. Quais são as possibilidades ou a grande possibilidade da reconstrução? Quer dizer, reconstrução do Império, sim, reconstrução mais do que o Império, reconstrução da vida daquele que está ali, reconstrução das perspectivas daquele que está vivendo aquele caos aparente, mas que, em última análise, não vai ser, digamos assim, o último da história. Então, é isto que nós vamos ver. Essas duas obras, elas fazem parte de uma tríade. Agostinho, depois das Confissões, depois da sua conversão, ele escreve as Confissões, depois de um tempo, a Cidade de Deus e o De Trinitate, a Trindade. É claro que a Trindade aqui não vamos estudar, embora seja extremamente importante também, porque toda uma antropologia, é por aí, não é? Que a base é antropológica para as confissões, para entender as confissões, nós vamos ver esta base antropológica como ela é importante, a base antropológica é importante para entender a política, a Cidade de Deus, e a base antropológica é importante para entender o mistério da Trindade. Não é? É através de uma construção psicológica que ele vai à Trindade. Não é? Quer dizer, como eu penso, eu chego ao, digamos assim, a dizer e a falar sobre, digamos, Deus e o pensamento de Deus, através do meu pensamento, não é? Através das minhas possibilidades, naturalmente, de inteligência e vontade, do que está aqui dentro de mim. Não é? Então, vejam bem, a antropologia é a base para tudo, aqui. Não é? Mas mais do que uma antropologia, é uma antropologia naturalmente relacional. É isso que Agostinho vai nos mostrar. Não é? Com as confissões, com a Cidade de Deus e com o mistério da Trindade. Mas aqui nós vamos escolher duas vias, dois caminhos. Primeiro, as confissões, que vai ser um diário de vida, que vai ser um escrito sobre a sua vida, de onde ele parte da sua psicologia, mas da sua psicologia indo à vida de todo homem, partindo da sua psicologia, indo à psicologia de todo mundo, e mais, indo ao meu metafísico, e mais, indo ao meu teológico ou transcendental. É assim que ele vai. Ele quer tudo. Ele tem um desejo de um grande desejo, não de um desejo qualquer. O homem deseja, mas o que? Não é? Esse desejo que o homem tem dentro de si mesmo é grande, é imenso, é infinito, é o mar inteiro.
não vai se contentar com uma gota d'água. Então é esse mar inteiro que ele quer naturalmente nos mostrar. E na Cidade de Deus é justamente a filosofia da história, a política, a sua teologia e a sua filosofia políticas que vão se construir a partir de vicissitudes em se tratando da queda, o início e depois o fim, a queda do Império Romano. Agostinho, ele presencia, ele vê chegando os vândalos à própria África, né, na sua terra natal. E a partir desta, digamos, aparente desgraça que ele vai propor, digamos assim, uma reconstrução, e uma reconstrução que ele vai chamar, né, de Cidade de Deus. Nós vamos ver o que tudo isso significa, nós vamos ver o que tudo isso naturalmente, como tudo isso se constrói, nós vamos ver como esta realidade da interioridade, através de um falar, através de um dizer, através de uma linguagem relacional, como ela se compõe, se expressa e se define. Por isso, confissões. É o homem interior e o homem que da interioridade, a partir dela fala, diz, né? Mas naturalmente, né? Diante de perspectivas. Nós vamos ver qual é o sentido, digamos assim, próprio, específico, né? Desta palavra em latim, confitere, confessiones. O verbo confitere e a palavra confessiones, a palavra que diz confissões, no plural. O que quer dizer isto mesmo? O que quer dizer isto na sua acepção própria, né? E na acepção, naturalmente, que Agostinho quer nos comunicar. Assim como a acepção própria de Cidade de Deus. O que quer dizer isso, né? Por que Cidade de Deus? Como Cidade de Deus? Qual Cidade de Deus, né? O que quer dizer isso em termos de uma construção e de uma reconstrução que Agostinho quer nos propor dentro, naturalmente, do seu mundo, da sua visão, e das suas perspectivas. Assim, da próxima vez, no próximo, digamos, na próxima aula, vamos iniciar as confissões no livro 10º, e a primeira, digamos, a nossa primeira preocupação há de ser, sem dúvida alguma, com relação à etimologia da palavra confissão. Por que confissão e o que quer dizer propriamente confissão? Aí vamos precisar um pouquinho do latim e entender que se trata de um verbo, o verbo confitere, verbo confessar em latim, e aí todo aquele que estudou latim já teve esta preocupação, né? Já teve que enfrentar esta dificuldade. É uma dificuldade gramatical, são chamados verbos depoentes em latim. O que é um verbo depoente? Um verbo depoente é um verbo anômalo, é um verbo que só tem uma forma. Qual? A forma passiva. Ele só se conjuga na forma passiva. Por isso que a característica da desinência de confitere é o i. Quando eu digo amare, eu digo amar. Quando eu digo amari, em latim, eu digo ser amado, infinito passivo. Quando eu digo confitere, a característica é passiva, como amari, eu digo confessar no sentido ativo. Então, a característica do verbo é esta, né? É um verbo que gramaticalmente só se escreve na passiva, na voz passiva, mas o seu significado é ativo e altamente ativo. E aí nós vamos ver como ele procede através deste verbo, indicando e formulando e sinalizando para onde ele quer. A sua acepção própria, né, psicológica, a sua acepção própria metafísica, a sua acepção própria teológica. E isto vai configurar, digamos assim, no seu bojo, uma análise que não é uma análise qualquer. Quer dizer, é uma análise interior, mas não é só uma análise psicológica, não é só uma análise metafísica, não é só uma análise teológica, mas uma tríplice dimensão analítica, de análise, que vai, digamos assim, embutida neste verbo latino. Um verbo que tem digamos assim, eu diria, se formos estudar,
pelo menos, né, umas 10 ou 20 acepções diferentes. Um verbo extremamente usado na latinidade clássica, por vários escritores, por vários jurisconsultos, por vários grandes autores da época, e poderíamos aqui citar logo 10, mas enfim, são estes, e Agostinho retoma isto tudo dando, digamos, uma significação, um significado analítico tríplice que vai ser estudado, que vamos aí aprofundar depois. Gente, essas são as grandes influências e este é o caminho agostiniano. E é o caminho que nós vamos tecer aqui durante o curso. Muito obrigado.